todos. Estamos começando mais um PIC e esse semestre a gente tem como proposta a melhoria de um processo em uma indústria gráfica de Minas Gerais, alterações na matriz de impressão de cartões. Com a atual concorrência, as empresas elas se veem pressionadas a buscarem resultados satisfatórios. Então, elas procuram organizar-se e buscar estratégias que são definidas como essenciais para que a empresa se mantenha viva e que possa estar à frente do mercado. Então, com esse fator, é possível buscar melhorias nos diversos departamentos e, após a investigação e análise de processos produtivos, tendo essa investigação e análise como aliado para uma melhoria contínua e que posteriormente resulta em melhor aproveitamento dos recursos que a empresa disponibiliza. O estudo de cada processo ele visa conhecer todos os detalhes de funcionamentos da operação em relação à máquina, ao operador, ao processo em si, à matéria-prima e ao ambiente. Devido a esses detalhes, alguns setores eles sofrem alterações que podem somar com melhorias em diversos outros departamentos. Aí daí a gente já pode levantar o que pode ser melhorado, qual investimento será necessário e se a gente vai ter um resultado positivo. Esse estudo de caso ele foi realizado com o objetivo de descobrir uma deficiência em um processo e sugerir mudanças com o intuito de diminuir os custos produtivos e aumentar a competitividade dos produtos fabricados. Foi realizada uma análise de processo na impressão offset e descobrimos uma deficiência, propondo uma melhoria e posteriormente o resultado dessas sugestões e benefícios foram conseguidos e serão demonstrados mais à frente. A Petrone Plásticos, eu vou falar um pouco da empresa. A Petrone Plásticos é uma indústria gráfica especializada em impressão em plásticos. É uma das primeiras empresas a fabricar cartões de PVC no Brasil e ela atua nesse ramo há mais de 30 anos. Ela tem como seus produtos cartões de PVC com tarja magnética, painel de assinatura, gravação de dados variáveis, com chip de aproximação, com código de barras, réguas, calendários e avisos de porta. Os produtos eles possuem diversas finalidades e são exclusivos de cada cliente. Agora eu vou falar um pouco da crise econômica, começando pelo setor mundial. Com a crise mundial, a Petrone ela sofreu a perda de competitividade em relação ao preço de seus produtos, confrontando com o preço dos produtos de seus concorrentes. Com isso, a gente buscou estudar todos os processos para definir algumas soluções que fizessem a empresa a retomar um preço competitivo e a estar à frente dos seus concorrentes. Falando um pouco da crise no Brasil, o Brasil ele não poderia ficar de fora e ele começou a apresentar alguns impactos. O primeiro impacto se deu com um impacto financeiro, com reduções de linha de crédito bancário e aumento dos juros para financiamento. E posteriormente teve também a apreciação do dólar e em seguida ele sofreu um impacto no setor real, que foi o mais agravante a crise, potencializando a condição de atividade econômica, impactando nas decisões de investimentos. A crise no setor gráfico, esse ano de 2016, a indústria gráfica ela apresentou um saldo comercial positivo, um superávit de 21,8 milhões,
Porém, esse resultado ele não se mostrou suficiente para suavizar a situação de dificuldade que o Brasil se encontra. E, através dessa consideração, o resultado até aqui, na balança comercial, é inexpressivo no PIB da indústria gráfica brasileira. Falando um pouco do processo de fabricação de cartão de plástico, ele se inicia a partir do contato com o cliente e a empresa, onde o cliente tem a necessidade de compra do produto que a empresa oferece. Aqui do lado tem um fluxograma relatando a sequência dos procedimentos, que começa com a solicitação do cliente, que é passado para o setor de vendas, que o setor de vendas emite a informação do orçamento e o desenvolvimento da arte, que após a aprovação do cliente, essa aprovação do cliente já é formalizada e desenvolvido uma ordem de serviço junto à ficha de produção, que após essas duas documentação o produto já começa a ser processado. Com a ordem de serviço gerada, o gerente de produção insere a venda realizada no planejamento de produção, definindo o tempo ideal que deverá ter cada processo e a data de entrega, entre outras mais informações. Essa ficha de produção ela possui as informações necessárias de cada processo para que os processos saiam conforme o previsto. Ele acompanha o material impresso entre cada fase até o envio ao cliente. As etapas elas são estabelecidas a partir da ordem de serviço e discriminadas na ficha de produção. De acordo com o fluxograma, é possível visualizar as sequências: vendas, gravação de matrizes. Após a gravação de matrizes, a gente tem a impressão, que pode ser digital, offset ou silk. Após essa impressão, a gente já passa para a máquina envernizadeira. Após a máquina envernizadeira, o setor de colagem. E do setor de colagem segue com a banda magnética, se o cartão se necessário. Isso vai com a necessidade que o cliente pede. E após ser inserida a banda magnética, os cartões vão para o setor de laminação e segue para o corte. E após o corte, eles verificam o controle de qualidade, se tem alguma não conformidade do produto para ser enviado ao cliente. Agora o Alencar vai dar continuidade do trabalho, falando um pouco do processo de impressão offset. Boa noite, pessoal. Então, com o processo de impressão, o processo de produção gráfica se dá em 3 etapas principais. A pré-impressão, que é o início de tudo, né? Começa na arte, depois passa por fazer o fotolito, depois grava as chapas, depois já começa a fase da impressão, que é onde põe essa chapa na máquina e começa a separar as cores, o tempo que vai necessário para produzir, a quantidade ideal. E depois dessa fase passa por aqueles processos que o Hércules já disse anteriormente, que depois é após a impressão, né? Que é a finalização do cartão, onde é o corte, controle de qualidade e tudo mais.
E posteriormente eu vou colocar também um vídeo mais um vídeo de uma impressora offset funcionando. Vocês vão poder ver com mais detalhes. Então aqui o processo de produção, aqui é um desenho de uma máquina offset, mais ou menos assim. Essa parte que tem tipo um coxinho em cima é onde vai a tinta. Essa tinta ela passa por esses rolos ali que estão discriminados de vermelho. Depois desse rolo ela vai para o cilindro da chapa, que é onde tem a chapa gravada com a imagem que vai ser espelhada no cartão. Ela passa por um cilindro para inverter a imagem para passar para o cilindro impressor. E aqui embaixo, bem embaixo ali, é onde passaria a placa de PVC para receber as cores. Que são as quatro cores básicas, né, que uma sobreposta à outra vai dar a cor que foi, a cor ou a imagem, o layout que foi aprovado pelo cliente. Então, com isso a gente tentou identificar um problema, né, nessa parte de produção do setor de impressão. Então, a alta competitividade do setor de cartões plásticos levou a Petroni a buscar soluções que pudessem suavizar os custos de produção e assim tornar os preços dos produtos mais atrativos. Com isso, foi necessário reavaliar todos os processos para encontrar algo que pudesse ser melhorado. Então, a gente buscou analisar o processo de impressão. Somado, nossa análise foi apenas no setor de impressão, mas para conseguir o melhoramento do preço, foi feito alterações em outros setores, para realmente levar a empresa a ser competitiva novamente. Além dos ajustes feitos nos outros processos e nas áreas de apoio, o nosso trabalho deu foco no processo de criação de arte, matrizes, impressão offset e setups relacionados, tudo isso objetivando a diminuição do preço do produto final. Aí, ó. Então aqui tem uma imagem do operador fazendo um setup na máquina. Esse setup é feito a cada cor. Então, no processo que a gente estudou, a gente conseguiu diminuir esse setup pela metade. As sugestões: aumentar a quantidade de cartões em cada placa de PVC, ao invés de 8, foi sugerido que coubessem 10 cartões. Então, eu tenho aqui na minha mão uma placa com 8 cartões, como era feito antigamente, antes da sugestão, que são 8 cartões frente, 8 cartões verso. Então, o que acontecia? A gente pegava essa placa, juntava aqui, colava e fazia todos os processos, laminação, tal, corte, para depois sair o cartão pronto. Aí surgiu uma dúvida: mas por que tem esse espaço embaixo, esse espaço em cima? Será que não dá para encaixar um cartão aí? Ou 2 cartões? Aí a gente foi fazer uma análise e foi fazer o teste. E o teste não ficou caro e a gente teve uma resposta quase que imediata. Foi só necessário alguns pequenos ajustes. E nisso a gente conseguiu fazer essa placa aqui, ó. Que ela, posteriormente eu vou explicar mais um pouco sobre ela. Ela já cabe 10 cartões. E ela pode ser feita apenas com 4 fotolitos. E nesse outro aqui, utilizava-se 8. 4 para frente, 4 para o verso. Nessa daqui, ela utiliza apenas 4 fotolitos. Que a gente imprime frente e verso na mesma placa. Aí essa placa aqui é igual a essa outra, que saiu na sequência. Aí você pega a frente, aí a frente cola aqui com o verso, fica frente e verso da mesma forma. E assim economiza 50% do fotolito, que é um valor expressivo e ajuda a diminuir o custo do cartão. Então, é o seguinte:
aumentar a quantidade de cartões em cada placa de PVC, ao invés de 8 foi sugerido que coubessem 10. E a nova proposta, a outra era de fazer frente e verso dos cartões com apenas 4 fotolitos, colocando um do lado da matriz, de um lado a matriz frente dos cartões e do outro lado o verso, como eu acabei de explicar, frente aqui e verso aqui. Dessa forma eu poderia utilizar a mesma placa para frente e verso. Aqui tem uma imagem dessa que eu acabei de mostrar, que são uma matriz com 8 espaços, 8 fotolitos necessários. E aqui, matriz com 10 espaços, apenas 4 fotolitos necessários. Resultados. Os resultados obtidos com as alterações sugeridas foram satisfatórios, contribuiu para melhorar o preço dos produtos oferecidos pela empresa, diminuir o consumo dos fotolitos em 50%, aumentar a área disponível para impressão em 25%. Com isso também a gente conseguiu diminuir as sobras de PVC destinadas à reciclagem. Além de tornar mais barato o produto, contribuiu também para diminuir os setups, melhorando o tempo TACT e o lead time, e consequentemente o prazo de entrega para o cliente. Aqui uma tabela com alguns resultados. Então, em cima está, antes das sugestões, das alterações da matriz, serviço médio anual, gastos com fotolitos, gastos com chapas, cartões médio anual. Então, eu fiz um paralelo aqui, em 2 anos diferentes, após a sugestão da alterações da matriz. Serviços, o gasto com fotolitos, gasto com chapas e cartões médio anual. Então, pelas contas aqui, com essa alteração, a gente conseguiu economizar R$ 59.500 e aproximadamente R$500. Isso acarretou na diminuição do custo do produto. E, consequentemente, a gente voltou ao mercado novamente. Considerações finais. Crise na economia e alta competitividade forçam os gestores a buscarem alternativas para estabilizar seus negócios e garantir a permanência da empresa no mercado em que atua. Criatividade e senso de gestão da produção são fortes competências que ajudam a conseguir bons resultados na indústria. Frequentemente, é necessário rever os conceitos aplicados nos processos com a finalidade de melhorar continuamente. Então, só mais um detalhe aqui. Essa alteração, acreditem se quiser, ela demorou aproximadamente 25 anos para acontecer. Nesses 25 anos, ninguém tinha pensado nisso. Então, às vezes você precisa rever os processos, tentar achar uma forma de melhorar sempre. Fazer sempre uma melhoria contínua, uma análise, como se diz, em time que está ganhando não se mexe, mas isso na indústria não funciona. Tem que se mexer sim, tem que melhorar sempre. Então, é isso aí, às vezes uma pequena alteração gera bons resultados. E nesse caso não foi necessário um investimento alto, o PVC continuou do mesmo tamanho, a chapa continua a mesma, só mudou praticamente a arte e a emissão dos fotolitos. Tiveram que ser feito ajustes sim, no tamanho dessas marcas de cor aqui, que são necessários para eles deixarem um padrão uniforme de impressão. Teve que deixá-las mais estreitas, mas no mais o investimento foi irrisório, perto das vantagens conseguidas. Então, aqui já estão as referências que a gente utilizou para fazer o trabalho. E meu muito obrigado, até a próxima.